Bom, como eu comecei há mais tempo do que todos, né? Quando eu comecei, Renato tinha 1 ano. Renato é de 73, né? Você me disse que vai fazer 50, eu não entendi se é esse ano ou é no próximo ano. Ano que vem. Pois é, quer dizer, você é de 72. Então, quando eu comecei, uma coisa que eu sentia muito, achava muito interessante nas redações daqui, e que depois eu passei a verificar que isso mudou com muita, sabe, com muita força e com uma força muito negativa, é o seguinte, é que a coisa era menos territorializada, sabe? E hoje é muito territorializada. Então, por exemplo, a gente trabalhava na União. A União é aquele problema de porque o governador e tal, é político, não sei o quê. Aí Aguinaldo Almeida, que é um mestre, que está fora de cena, mas é um mestre, é um homem de 70 anos hoje. Aguinaldo disse, sabe uma coisa? A gente só tem uma saída legal aqui, bacana, que é cultura, né? Então eu vou inventar um negócio chamado Jornal de Domingo, da tese, da dissertação de mestrado, se quiserem fazer. Eu até já pensei em fazer, mas não tenho saco para a academia, não. Mas Jornal de Domingo. Então, o Jornal de Domingo era um caderno, que eu não me lembro se tinha 12 páginas, só de cultura. E ali a gente exercia, era ditadura ainda, 79, 80. Claro, era a abertura, né, do general Figueiredo, né, imaginada por Geisel e pelo gênio da raça, segundo Glauber Rocha, o general Goberido Couto Silva. Bom, mas a gente tinha absoluta liberdade para aquilo. Aí eu lembro que era assim, chegou o disco de Gilberto Gil novo. Eu lembro que teve esse caso. Se chama Luar. A gente que escreveu Luar, aquela coisa. Vamos fazer a capa de Domingos? Bora! Como é que a gente faz? Bom, vamos ver o disco, né? Bora. E todo mundo viu o disco. Aí, o mais velho era Barretinho. Aí, Barretinho disse, eu faço. Aí, pela idade, abaixo dele, Aranha disse, eu faço também. Aí, Aguinaldo, que era o editor, era o outro mais baixo na idade, tinha uns 30 anos, se eu faço. Aí, Galvão, que já era mais jovem, se eu faço. E eu, que era o caçula, 81, tinha 22 anos, eu faço também. Então, a gente precisa ver o Luar. Tá, aquelas pessoas todas comentando. Um dia desse, alguém postou isso na internet, achei tão interessante. E eu sinto que houve... Aí eu tive um intervalo muito longo, né, no impresso, por causa da televisão, e eu não era mais nem identificado como... Muita gente nem imagina que eu fiz impresso, que eu comecei no impresso, porque eu era um homem de televisão. E aí eu volto para o impresso e encontro as coisas muito estranhamente territorializadas, sabe? Não é? Por exemplo, eu sofri vetos e não vou perder a oportunidade, estando diante de Renato, que me vetou, de dizer isso aqui. Ora, caramba, ele vai dizer que não, que é mentira e tal, mas é verdade. Porque, assim, eu tinha tanta consideração por Renato Félix, não vou perder a oportunidade, lamento, mas não vou. Eu tinha tanta consideração, sabe, era um amigo tão irmão para mim, né, que eu levava, que eu empreguei mais de uma vez, inclusive, quando ele estava desempregado, mas ele era um amigo tão irmão para mim, que quando eu fui trabalhar na TV Correio, eu, diariamente, antes de subir para a TV, eu entrava na redação para ver Renato, e para ele me dizer, Elizabeth Taylor morreu, certo? E eu lembrei muito, eu estou lembrando muito desse episódio agora, pelo fato de estar diante dele e por uma coincidência de data notável. Bob Dylan acabou de fazer 80 anos. Então, eu cheguei para Renato lá para março, sei lá, de 2011 e disse, Renato, no dia 24 de maio, né, Bob Dylan vai fazer 70 anos. Eu queria tanto produzir um material para o jornal sobre o aniversário de Dylan. Ele disse, o que é que você quer fazer? Eu disse, não, eu queria fazer assim, 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 assim. Ele se faça. E eu fiz. Quando chegou assim uns 20 dias antes, para ficar bonito, para ficar bacana, eu disse, Renato, o material do Bob Dylan está pronto. Ele disse, que material? Que Bob Dylan? Eu mandei a Astier fazer.
É mentira, Renato? Eu mandei a Astier fazer. Eu disse, por que você mandou a Astier fazer? Eu mandei a Astier fazer porque a Astier é o repórter de cultura. Eu digo, tá, porque você não me disse que não era para eu fazer, ou que não era para eu lhe propor isso. Vocês desculpem, mas a gente está discutindo jornalismo cultural mesmo, nesse momento, agora. Então, e eu estou falando da territorialização assim, perversa dos espaços do jornalismo cultural local. É tudo muito bonitinho, né? Quando chega na hora do debate, é tudo muito teórico, mas na prática não é não, entendeu? Eu, quando voltei para o Jornal da Paraíba, em 2014, voltei para cuidar de Publi Editorial, que era um projeto comercial com feição editorial. E eu fui cuidar da parte jornalística, tinha uma moça, Rosália, que cuidava da parte de vendas. E eu não tinha nada a ver com o jornal impresso, mas eu tinha a ansiedade, o desejo de poder chegar lá e dizer, André Cananéia, meu amigo, meu irmão, amado, tá certo? Cuja família eu frequentei antes dele nascer, porque eu fui grande amigo do tio dele, e nessa época o desembargador Simeão recebia aqueles meninos em casa que eram amigos dos filhos dele. Então a mãe e o pai de André eram namorados. Eu ia lá no domingo, tomar cerveja. Eu dizia, doutor Simeão, não posso beber não. Ele disse, tome que está na casa de um juiz, eu estou mandando tomar e acabou-se. Porque o doutor Simeão gostava, e era uma grande figura humana, maravilhosa. Então, assim, André, meu amigo, meu irmão amado, né, me vetou sistematicamente no Jornal da Paraíba. Me vetou sistematicamente. Renato menos, mas também me criou muito problema quando eu me oferecia para escrever no Correio, para colaborar com o Correio, e eu não era um quadro desprezível. Não adianta, Renato, você fazer essa cara, isso é uma bobagem. A gente está debatendo. E ele sistematicamente, claro que você vai se defender, ele sistematicamente me vetava, mas quem realmente me vetou com toda força foi o meu amigo, amado irmão, André Cananéia, tá certo? E a editora do jornal, Nara Valusca, que é uma amiga querida minha, disse, André, por que você não bota essas histórias de Silvio no jornal? Porque eu estava contando uma história no dia que o sanfoneiro Severo morreu, aquele que tocou com Jackson do Pandeiro e Paul Simon. E aí eu contei uma história de Severo, que eu conheci Severo. Severo morreu na miséria, história muito triste e tal. E aí, disse, porra, por que você não aproveita Silvio? Aí ele olhou para a Nara e disse, eu não tenho espaço, ok? Aldaci, que eu também não vou deixar de citar, tirou férias de André no jornal, e eu peguei um textozinho sobre o filme de Chico Buarque, Chico, artista brasileiro, que eu tinha visto no Festa Aruanda e que tinha entrado em cartaz, e entreguei para ele numa quinta-feira, dia da estreia do filme. E o filme não tinha público. Chegou na quarta, acabou, né? Ele se fez de doido, né? Quando chegou na terça, eu digo, pô, Aldaci, tu não vai publicar meu texto, não? Sacanagem, o filme vai sair de cartaz. Aí ele disse, não, tudo bem. Aí ele pegou um cantinho assim, lá embaixo da terceira página, bem pequenininho, e colocou. Ele podia ter colocado num espaço melhor. Ele podia ter colocado num espaço melhor, porque agora eu vou ser besta. Meu nome dava qualidade ao jornal, sim, senhor, se ele tivesse botado num espaço melhor. Porque eu não era do jornal. E enfim, eu sou um nome conhecido na imprensa local. O que Aldaci fez? Estou bem pequenininho. O que aconteceu no dia seguinte, ele não sabe, mas eu sei. A editora me chamou e disse, Silvio, esses caras não gostam de você. Como ele disse, saia dessa, deixa eles para lá. Então, assim, eu estou dando esse depoimento, tá certo? Porque é o comentário que eu acho que é necessário fazer, é um comentário, é um tema que é necessário ser levantado nessas discussões geralmente hipócritas que nós temos sobre liberdade de imprensa, sabe, sobre o grande jornalismo cultural que se faz, mas as pessoas não sabem o inferno interior que é isso, não.
e a vaidade e a territorialização, sabe, o modo com que eles agem, editando mal, cortando o que não deve ser cortado, porque às vezes é texto assinado, é texto opinativo, cortam mal, pioram o texto, etc, etc, etc. Aldaci inventou um poema para Carlos Drummond de Andrade, chamado Na Barriga da Mulher. É mentira, Aldaci? Eu peguei, eu digo, isso não existe, o nome do poema é Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, foi musicado por Milton Nascimento há mais de 40 anos. Eu peguei um livro aqui, está aqui, estou vendo aqui na minha estante, a Nova Reunião de Drummond, que tem a obra poética dele completa. Aí eu digo, eu vou na letra N, vai que tem Na Barriga da Mulher. Foi o Aldaci que inventou. Então, assim, aos 61, quase 2, em junho, se a Covid, né, me mantiver vivo, a gente nunca sabe, né? A minha visão hoje é uma visão absolutamente desencantada, tá certo? Do jornalismo cultural e do modo com que ele é feito, sabe? Com o comportamento que as pessoas que o fazem têm, embora posem de, né? Pode ser palavrão, não, né? Fodões. É isso. É claro que eu quero ouvir Aldaci e Renato, mas antes eu quero dizer para você que eu achava que eu sabia polemizar, mas eu não sei polemizar não. Depois dessa fala de Silvio, né, eu não sei polemizar nada. E você contava uma história, eu não sei se foi durante o painel ou se foi na nossa conversa. Eu sou naturalmente um polemista. Maravilha! Você contava a história da professora que quando chegasse aos 70, aos 80... né? Pronto, chegou em 61, soltou tudo. Renatinho, Aldaci, querem dizer alguma coisa? Jean-Marie, eu quero. Eu lamento muito que a gente tem que desviar, né, a conversa para uma questão, para essa questão. Mas, enfim, eu vou ter que dizer que Silvio jamais foi vetado no Correio da Paraíba enquanto eu fui editor. Jamais. A história de Bob Dylan é verdadeira. A história de Bob Dylan é verdadeira, eu tenho que ele quer contar. Não, essa história que você contou é parcialmente verdadeira. Parcialmente. E eu vou lhe dizer por quê. Você não foi vetado, Silvio Zias. Você não foi vetado. Eu realmente esqueci que você tinha sugerido a pauta com muita antecedência. Quando você chegou, eu sugeri, vamos fazer a capa você e Astier. Você aceitou isso. Você disse, tá tudo bem. Ficou contrariado? Pode ter ficado. Não. Silvio, 2 dias antes de publicar, 2 dias antes, nós tivemos esta conversa. Você está mentindo, Renato. Renato, lamento. Não, porque está mentindo a você. Ou não. Você está mentindo. Quando eu cheguei para você na sexta-feira... Não, senhor. Não, você já falou. Você já falou. Na sexta-feira em que você iria para o Rio de Janeiro ver o show... Exatamente. Eu cheguei para você, me disse que o material estava pronto e você disse que a Astier tinha feito. Não, senhor. Não, mentira? Senhor, não foi assim. Não foi assim. É mentira. Digo que é mentira. O que aconteceu foi, você chegou para lembrar e eu sugeri, vamos colocar então você Astier, porque eu também já pedi a ele. Esqueci do seu texto, pedi a ele. E sugeri que colocasse os 2. Você aceitou. Quando foi 2 dias antes, naquela sexta-feira que você se refere, eu subi até a edição da TV, procurei você e disse, Silvio... Aliás, durante a semana, eu perguntei, Silvio, o texto? Tá beleza, tá tranquilo. Quando chegou na sexta-feira, foi sim. Quando chegou na sexta-feira, eu fui até você e lhe disse, Silvio, eu vou precisar do texto, que eu vou viajar e vou descer hoje. E você disse, não, eu não vou entregar, não. Eu disse, como é, Silvio? Você não vai entregar, não. Não vou. Eu disse, mas rapaz, aí... Não vou. Eu rasguei o texto, eu já apaguei o texto. Não existe mais o texto. Você me disse isso. Não existe mais o texto. Você se vetou. Você. Eu fui procurar o seu texto, eu fui pedir o seu texto. Fui vetado sistematicamente na redação do Correio da Paraíba. Recorri a Walter Galvão, que era diretor de jornalismo do Sistema Correios. Galvão disse que não ia se meter em briga com você, certo? Eu desci daquele dia, fui a Galvão e disse, olha, todas as vezes que eu tentava publicar, eu publiquei algumas vezes, porque eu cheguei para ele e disse, eu vou dizer a você, porque vai chegar no seu ouvido e você precisa saber como foi. Claro que eu contei a ele, e ele disse que não ia entregar.
Você não quis vetava sistematicamente, e eu estou lhe dizendo... E aí você inventou isso na sua cabeça. Eu não inventei nada. Você inventou isso não na sua cabeça. Não inventei nada. Depois eu fui pedir uma lista. André Cananeia, meu amigo, meu irmão, amado, André, você querido, me vetou sistematicamente no Jornal da Paraíba. Aldaci, que era do time dele... Nunca foi vetado. Aldaci, que era do time dele, que eu mal conheço, mal fala comigo. Eu já quis cumprimentar em alguns lugares públicos e ele vira a cara. Você criou na sua cabeça a ideia de que você foi vetado. Não, Tiago Germano, que era um amigo visto no caderno, ultra amoroso comigo, Tiago Germano, que era um amigo ultra amoroso comigo e que era um menino em quem eu via um potencial bacana para ser crítico de cinema. Quando eu voltei para o Jornal da Paraíba, Tiago simplesmente, por má influência de André, e eu conversei isso com o André, nunca mais falou comigo. Eu não sei o que foi que eu fiz com ele, entendeu? Não sei. Então, isso é o retrato da territorialização, sabe, mais vil, mais negativa, mais negativa. É uma coisa da sua cabeça. Não. Inclusive, eu disse, quando você negou o texto, eu respirei fundo e disse, Silvio, você sabe que isso é um problema seu, não é? É um problema seu, não é um problema para mim, não é um problema para a Chier, é um problema para você. Você não quis dividir a capa com a Chier. Você não quis dividir a capa com a Chier. Esse foi o problema. E aí você achou que não era bem-vindo no caderno. Quando eu sugeri pautas sobre os Beatles, você vinha, eu sempre aceitei suas pautas. Sempre. Tenho várias capas. É verdade que você publicou algumas matérias, é verdade. Algumas não, várias. É verdade. O Jornal da Paraíba... O Jornal da Paraíba também publicou. E o Jornal da Paraíba era uma coisa sistemática. E me foi dito que era uma decisão de Angélica Lúcio. E essa semana, por coincidência, Angélica me ligou. Angélica é minha amiga desde 1991. E por um acidente de percurso, ela me ligou, ela errou e me ligou. E aí ela disse, quem ligou? Tu ligaste? Eu disse, não, eu não liguei para ninguém. E isso rendeu uma conversa de 2 horas e 40 minutos. E eu disse, Angélica, como essa conversa está ficando muito séria, eu quero ouvir de você. Você me vetou no Jornal da Paraíba, você proibiu André Cananeia de publicar meus artigos. E ela disse, olhe, em resumo, mais ou menos, mas ele bem que podia ter chegado para mim, ter usado bons argumentos, tá certo? Ter conversado comigo e ter evitado essa situação. Sabe o que ele fez? Ele posicionou-se bem diante da chefe e tal, e nunca... né? Mas quando a chefe mudou, e Nara era minha amiga, muito próxima, não havia mais razão. Mas ele continuou vetando, até que publicou uma ou outra matéria, publicou, é verdade. Mas eu acho importantíssimo que eu tenha a coragem de ser polemista e de levantar uma história dessa aqui, porque eu sei das coisas, eu sei dos outros vetos aos quais eu não vou me referir, não, mas eu sei de vetos recentes. Um artigo meu foi publicado na União porque alguém me pediu autorização para publicar, era um artigo que falava de Covid, e eu autorizei a pessoa a publicar, um editor setorial, tá certo? E a galera, a gente conhece, porque trabalha no jornal, 10 anos, volta, não sei o quê, disse que André fez o possível para retirar o artigo da página. É verdade? Não sei. Não venham amanhã dizer que eu afirmei que houve isso. Mas eu fui informado por gente ligada à direção da empresa que houve isso sim, sabe? Mas Silvio, por que Silvio? Pra cima de mim, Renato. Vocês todos fizeram isso, entendeu? Vocês todos fizeram isso e fizeram da maneira mais indigna, sabe? Combinado? E eu não ia... Não, vocês fizeram da maneira mais indigna você e nunca foi vetado no correio. E eu não vou aceitar isso, não vou aceitar. Você nunca foi vetado. Nunca. Eu pedia pautas a você, pedia.
Você não foi vetado, você criou na sua cabeça. Silvio, a gente também não pode lista, ficar você disse que não era nesse bem, tema no painel todo, tá certo? Não pode. A gente não pode, de forma alguma. Bora retomar aqui, bora retomar. A gente já teve minutos infinitos para esse territorialismo aí, sabe? Se a Aldaci não achar ruim, eu queria pular o assunto. Podemos pular de assunto, porque a gente também não pode transformar o painel nessa lavagem de roupa suja de forma alguma. Né? A gente tem a gente pode passar, vamos passar isso. Esse lance, vocês se resolvem por telefone, por e-mail, por zap, né? Mas bora usar o painel Funesc para a temática aí do Dia da Imprensa, crítica e liberdade de imprensa, tá certo? Não é que o assunto esteja vetado, viu, Silvio? Não é isso. Estou falando para você que a gente não pode dar esse tamanho todo dentro desse painel, né? A gente tem uma outra rodada aí de reflexões. Esse vizinho que a essa hora fica usando a furadeira aqui, não sei se está vazando aí para vocês, mas está me tirando do sério. Parou. Né? Que pegando um gancho de algo que a Aldaci falou sobre o rapper da periferia. E o que eu escuto, Aldaci, a respeito do jornalismo cultural, quando eu converso com a periferia, é que o jornalismo cultural não está aberto à periferia, está aberto ao estabelecido. E aí a minha pergunta para todos nós é: nosso jornalismo cultural cobre aquilo que é realmente alternativo? Cobre a cultura produzida na periferia? Eu posso começar? Por favor. Bom, cobre mal. Eu posso fazer essa crítica de que cobre muito mal, mas a gente também não